Sejam super bem-vindas a mais uma aula de dicas para acabar com a dor. Quem não me conhece, eu sou Keila Bering, sou fisioterapeuta especializada em ortopedia e eu ajudo mulheres a acabar com as dores no corpo sem precisar tomar remédio nem sair de casa. Gente, o tema da aula de hoje está muito importante, hein? O segredo para você não se machucar na atividade física. Você sabe qual que é esse segredo ou você está correndo risco aí, hein? Quero falar disso porque tem gente que tá correndo risco de machucar. E a minha ideia é te ajudar a acabar com as dores e não provocar mais dores, né? Então vem comigo para você entender o que é importante, ver esse processo e ver que acabar com as dores pode ser uma coisa simples, você precisa só de dedicação. Mas você pode fazer isso até em casa mesmo, sem precisar nem sair de casa. E aí, quem está assistindo a gravação, entenda que é uma aula ao vivo, a gente traz muita concentração, então a gente conversa, interage, não é um vídeo curtinho de 2 minutos, eu falo, o segredo é esse. Eu trago uma concentração para você entender todo o processo. Quando a gente compreende, quando a gente tem consciência do que acontece, fica muito mais fácil a gente acabar com a dor. Conta aqui para mim, quem está aqui sente ou já sentiu dor, qualquer tipo de dor física. Dor no ombro, dor no pescoço, dor na coluna, no pé, nas mãos. Escreve aqui pra mim quem já sentiu algum tipo de dor. Eu imagino, olha lá, a Marli falou que ela tá cansada, mas sem dor. Que bom, Marli! Que notícia boa! Cansada, mas sem dor, sinal que você tá tendo persistência. Tá vendo? Eu falo que é simples, mas não é fácil. Mas é simples, não é, Marli? Gostei dessa notícia, viu? O que acontece? Quem tá aqui também vai poder me responder isso, hein? Vocês acham que a cura da dor, acabar com a dor, né? Essas dores de origem mecânica, dor física, dor no corpo, essa dor, a cura dela passa pelo movimento? Ou não, a gente precisa ficar parada de repouso, que é a melhor forma de tratar a dor? É com movimento ou sem movimento? Quem já está aqui há um tempinho já tem consciência que a gente precisa de movimento, né, gente? A Claudete falou que melhorou bastante depois das aulas. Que bom, Claudete! Então, gente, não adianta a gente ficar parada. Quando a gente fala assim de atividade física, de saúde, pode ser médico, pode ser fisioterapeuta, pode ser educador físico, pode ser nutricionista, pode ser seja lá quem for, que a pessoa vai falar assim, olha, você precisa incluir movimento, você precisa de atividade física para você ter uma vida mais saudável, né? Você precisa do movimento, sempre vai chegar um momento que vai te encaminhar para uma atividade física. A Lucila tá falando assim, agora, Keila, eu acredito que não pode ficar quieta não, tem que movimentar. Isso mesmo, Lucila, parabéns. A Lucila já tá aí, ó, movimentando. Então, qual que é o problema, então, do movimento, né? O que acontece? Não é uma coisa simples assim, gente, você tem que movimentar. E a pessoa vai lá, faz qualquer tipo de movimento e melhora. Não é essa mágica, né? Infelizmente não é assim. O que acontece, gente? Às vezes, por mais que seja recomendado, né? Por mais que seja saudável, e sim, a cura passa pelo movimento, às vezes acontece da pessoa virar e falar assim, Keila, eu tô com medo de movimentar. Eu tô com medo de fazer atividade física e de piorar. Ou então ela fala assim, eu fiz tal atividade e piorei. Eu fiz tal exercício e fiquei pior. Eu entrei na aula de não sei o que e agora piorou tudo. Ou eu não sentia dor, depois que eu comecei a fazer eu passei a sentir dor. E aí, gente? Como é que a gente explica isso? O que acontece? Gente, tem que ter medo mesmo. Você não pode sair fazendo qualquer tipo de atividade ou sabe, em qualquer lugar. Você precisa ter esse cuidado com o seu corpo. E não, é muito mais da atividade do que a pessoa tem, por exemplo, Keila, eu tenho artrose, eu posso fazer qualquer atividade? Não. A pessoa que tem artrose, se ela for fazer uma atividade com alto impacto, ela vai piorar. Imagina, eu tenho artrose e eu quero jogar peteca. Eu tenho artrose e eu quero correr. Calma. Não é assim. Isso é uma atividade de muito impacto. Ou a pessoa fala assim, Keila, eu tenho fibromialgia, dói o corpo todo, eu vou ficar quietinha. Não. Essa precisa ir para caminhada, precisa correr, precisa fazer atividade física. Então a gente precisa
levar em consideração o que a pessoa tem, casar isso com a atividade, ver como que a gente faz isso. Por quê? Porque senão, se a pessoa for no escuro, se ela souber só assim, tô com dor e ok, eu entendi que eu preciso pôr meu corpo para movimentar. Então já vou começar agora e aí, às vezes a pessoa acaba piorando. Foi o que aconteceu com a Maria José Veloso. Ela tem 66 anos, é lá do Rio, e ela tentou musculação, gente. É claro que a intenção dela, quando entrou na musculação, foi das melhores, foi de acabar com a dor, não é? Senão você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Você saiu de casa, você foi lá, você se esforçou e olha só. Eu sempre fiz exercício, Keila. Eu estava na academia, mas aí ano passado, ano retrasado no caso, né? No final do ano, eu parei por causa da dor e não voltei mais. Aí fica cada hora um problema e a dor que não melhora, aí volta e a dor volta mais intensa e eu dou uma parada e com isso eu passei o ano todo, ano passado, sem fazer atividade física nenhuma. Falava lá com o pessoal da academia, mudava exercício, o professor fazia outra série, mas mesmo assim, outra coisa que eu tinha que fazer, Entendi. entendeu? E aí, gente, o que aconteceu com a Maria José? Piorou. Isso significa que musculação é ruim? Não, gente, não estou falando que musculação é ruim. Mas significa que, na fase que a Maria José estava, a forma que ela fez os exercícios, né, os exercícios que foram escolhidos para ela fazer naquela fase que ela estava, não eram os mais indicados para ela. E aí a dor só piorava. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Porque tem gente que vai pensar assim: o médico mandou fazer exercício físico, eu fui fazer, piorei, então eu não vou fazer nada. Não, você vai buscar um exercício compatível com você. Você não pode desanimar. E aí, às vezes vai ter gente que vai entrar na musculação e vai ser maravilhoso, mas isso depende da condição de cada pessoa. Então você precisa avaliar como que tá aquele exercício para o seu corpo, para a sua condição. Será? Às vezes você fez musculação uns anos atrás e foi ótimo, mas hoje, na situação que você tá, você não deve começar pela musculação. Ou você não deve fazer musculação, você deve fazer uma outra atividade. Isso precisa ser avaliado. A pessoa não pode fazer uma atividade e aí não foi bem sucedida nessa atividade, ela chega à conclusão que o problema dela não tem solução. Por quê? Porque ela tentou e não deu certo. Não, ela tem que continuar buscando, ela não pode se acostumar com a dor. E aí é muito importante a pessoa ter consciência de que ela precisa do movimento e que ela precisa do movimento ideal para ela. Então, às vezes, o que é ideal para ela não é ideal para outra pessoa. A gente precisa ter essa consciência. E aí, gente, eu não estou falando só da musculação, tá? Tem uma outra atividade que é mais difícil, assim, a musculação acho que é que todo mundo vai aí de primeira, aí vamos para musculação que tem que fortalecer. Teve uma outra querida, ela tentou a capoeira, Maria Aparecida, lá de São Paulo. E olha o que aconteceu. Aí chegou um tempo que eu apareceu na minha vida a capoeira. Fiz 5 anos, de segunda a quinta. Que Nossa, legal! amava, amava. Doía a perna, mas ainda estava no início, não era uma dor assim, né, que me limitava. Só que eu sempre tive uma dificuldade de sentar no chão de perna de borboleta. Aí teve um exercício uma vez que eu era de perna de borboleta e tinha que encostar o lado, né, de fora da perna no chão, de um lado e de outro. O lado direito ia maravilhoso. O lado esquerdo, hoje não vai de jeito nenhum, né? Mas era um cantinho assim, faltava para o chão. Aí o mestre era muito rigoroso, ele falou assim: Isso aí tem que encostar no chão. Eu falei, mas eu não consigo. Ele Aí subiu em você? ele falou: Não é possível, 5 anos fazendo exercício aqui todos os dias e você não consegue fazer isso. Eu falei, não consigo. Ele vai treinando aí, vai ter que fazer hoje. Aí ele saiu. Quando ele voltou, que ele viu que eu não conseguia, ele foi lá e fez assim, ó, na minha perna. Mas de uma vez, Keila, eu só comparo essa dor, quando eu lembro, à dor do parto, normal. Só. Porque foi uma dor tão grande que desceu a lágrima, assim. E ali eu levantei e saí mancando.
mas de lá para cá, nunca mais foi a mesma coisa. Nunca mais. A pessoa precisa chorar de dor na hora de fazer uma atividade? Não precisa, gente, por favor. Né? No caso da Maria Aparecida, o que aconteceu? Ela não tinha ainda essa flexibilidade. E aí, a gente precisa avaliar, ela não tinha essa flexibilidade, por quê? Por causa da musculatura, a musculatura dela estava precisando ganhar mais flexibilidade, ou era um problema articular? A articulação dela estava impactada, às vezes tem algum impacto ali, ó, de massa óssea mesmo, osso com osso, e é uma barreira para o movimento, e aí você vai forçar isso? Se forçar, vai piorar. E aí foi o que aconteceu com ela, ela sente dor até hoje. Ela não ganhou a flexibilidade, ela ganhou uma dor. Que não foi nada disso que ela foi buscar quando ela foi fazer uma aula. E com certeza a intenção do professor não era também de provocar essa dor, mas acho que ali na empolgação, né? Ai, tem que abaixar a perna, tem que abaixar, a gente vai lá e força. Não é assim. Não é esse o caminho. E aí tem outras atividades que voltam a ser mais comuns, tipo a Rosane, uma gaúcha que está aqui na aula de hoje. Eu vi mensagem dela aqui. Rosane tentou pilates, Rosane tentou funcional, Rosane tentou várias atividades. E o que acontecia com a Rosane? Pilates, eu fui fazer Pilates uma vez. Meu Deus do céu, quase morria de dor. Daí me doía tudo, me doía as mãos, daí começou a doer o cotovelo junto, as mãos assim de ter que parar. 20 de julho eu resolvi fazer ginástica funcional. Daí, meu Deus do céu, me acelerou de novo, voltou essas dores das mãos, cotovelos e joelhos, né? E uma vez eu estava fazendo atividade física lá em Tramandaí, na praia, no Sesc, e a professora fez aquele alongamento, aquele que a gente senta no chão de pernas abertas e tem que ir baixando. Esse é difícil para mim fazer, baixando, e eu não conseguia mais, eu estava no meu limite, e ela veio, empurrou minhas costas, e ela disse assim, ó, tem que alongar, vamos alongar essa coluna, e meu Deus do céu, aquela vez foi muito terrível. E depois disso, eu sempre tenho problema na torácica. Gente, o que aconteceu com a Rosane? Ai, ai, ai. Também não tinha ainda essa flexibilidade para esse exercício. Não adianta você querer ganhar isso na marra, não adianta você ir lá e empurrar a pessoa. Não vai dar. Por mais que você tenha vontade de chegar lá e esticar, pôr tudo no lugar, não é assim que funciona. Qual que foi o problema? Alguém aí conseguiu sinalizar o problema nos 3 casos? O que aconteceu? Elas fizeram exercícios que naquele momento o corpo dela não estava preparado para fazer aquele movimento. Entendeu? Então, a gente precisa respeitar o nosso corpo. É isso. Tô vendo que tá pipocando de mensagens aqui, né? Como saber o limite de exercício, Maria Luísa? Então, Maria Luísa, tem várias formas da gente perceber esse limite. A primeira coisa é como que tá o seu corpo na hora de fazer o exercício. Não significa que seu corpo vai estar no relaxamento lá, feliz, não. Você vai ter um esforço muscular, você vai sentir um cansaço muscular, a musculatura às vezes queimando a perna, o bumbum, braço, isso tudo ok. Mas, quando você começa a sentir um desconforto de dor, não tá legal. Quando você começa a sentir, eu falo que é dor ruim, uma dor na coluna, dor dentro do quadril, dor no ombro, na articulação, não tá legal. A gente precisa o quê? A gente precisa adaptar esse exercício. Fazer com que esse exercício seja possível para você. E aí a gente tem que adaptar respeitando o corpo de cada pessoa. Às vezes a adaptação de uma pessoa é completa, às vezes não. Na maioria das vezes a adaptação de uma pessoa é completamente diferente de outra. Vera Lúcia, minhas dores mudam de lugar, parece que caminham. Olha só, a gente conversou sobre isso ontem, Vera. Não sei se você estava aqui, se você assistiu a aula de ontem, mas a gente conversou sobre isso ontem. A gente precisa ter um olhar para o corpo todo. Porque se você for seguindo o caminho da dor, tipo, hoje está doendo o joelho, então vou fazer um exercício só para o joelho. Hoje está doendo o ombro, eu vou tratar só o ombro. A dor vai pulando.
porque o nosso corpo é todo interligado. Então a gente precisa olhar para o corpo como um todo e trabalhar o corpo todo, focando o que está doendo, mas trabalhando o corpo todo. Ah, quer dizer que eu estou com uma dor no cervical e você vai me passar um exercício para o pé? Vou te passar um exercício para o pé. Por quê? Você tem que trabalhar o seu corpo como um todo. Joia, acordo com dor nos dedos da mão. Tenho dificuldade para fechar a mão. Só depois de um tempo mexendo aos poucos, a dor passa. Então, olha só. Às vezes, quando a gente acorda, ainda a mão ficou muito tempo ali parada. O líquido sinovial, que é o líquido que a gente tem entre as articulações, ele tá um pouco mais espesso, principalmente no frio. E aí, na hora que você começa a movimentar, você vai aquecendo, vai lubrificando ali as articulações e aí a dor vai passando. A Geni tem dor nas mãos e no joelho, tem artrite e artrose. Faço alongamento e exercícios, estou me sentindo melhor. Que bom que você está se sentindo melhor, Geni. E aí, quando você fala que você faz alongamento e exercícios, eu imagino que você também trabalha força, também trabalha estabilidade, também trabalha equilíbrio, porque muita gente acha que só fazer um alongamento resolve. E não resolve. O nosso corpo precisa de força, precisa de equilíbrio, precisa de estabilidade, precisa de flexibilidade, de mobilidade. Então a gente precisa abrir esse leque aí na hora de trabalhar o corpo. E aí, você vai virar para mim e falar assim, Keila, e aí como é que eu vou descobrir isso? Qual que é a solução? A solução, gente, é você respeitar o seu corpo. É você fazer exercícios que respeitem a sua condição física naquele momento. Então, às vezes o exercício precisa adaptar. Às vezes o exercício está certo, mas a carga, o peso que você colocou lá na musculação estava errado, seu corpo ainda não estava preparado para aquilo. Às vezes a pessoa quer fazer um exercício e eu falo, pode fazer sem peso, por exemplo, uma caneleira na perna. Ai, mas sem peso. E na hora que coloca a caneleira, ela está compensando o movimento todo lá na coluna. Então, calma. Eu falo com as minhas alunas, eu falo, gente, às vezes menos é mais. É trabalho de formiguinha. É reduzir carga, é reduzir a amplitude de movimento, é começar lá de baixo, subindo um degrauzinho por dia. Por quê? Porque se você der um passo muito grande, você vai cair lá embaixo. E aí vai demorar. Então, você precisa respeitar o seu corpo para você poder ir mais longe, entendeu? Às vezes a pessoa vai com aquela sede, ai, né? Às vezes até o profissional, né, que viu lá, a perna falta isso para descer, vão lá, a gente empurra. Não é por aí. A gente empurra e aí a aluna sente dor até hoje. E aí, como é que fica? Ai, vai, força, força. Eu já falei aqui com vocês. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo um exercício de alongamento, né? Esticando, a pessoa tá quase chorando de dor lá, tá toda torta, contorcendo, e é assim mesmo. Não é. Nosso corpo é muito inteligente. Na hora que você esticou demais ali o músculo, ele tem lá no meio, no ventre muscular, ó, ele tem um disparo lá no... Ele manda, órgão tendinoso de Golgi, ele manda um disparo, ele fala, ó, tá esticando essa fibra muscular demais. Vai romper. Aí o que o cérebro faz? Não, a gente tem que proteger, contrai, encurta mais. Dá o efeito contrário. Então a gente precisa tomar esses cuidados. Precisa muito respeitar o corpo, precisa adaptar para a sua condição. Na hora que você terminar o exercício, você tem que se sentir bem. Você vai sentir que você trabalhou, na hora de fazer às vezes não vai ser fácil, mas você não vai estar reproduzindo aquela dor ruim na hora do movimento. Auxiliadora, os exercícios terapêuticos são fantásticos aí. Que bom, auxiliadora. A auxiliadora descobriu o exercício para ela. Por quê? Com a auxiliadora, a gente consegue trabalhar o corpo todo. A gente está até focada, né? A auxiliadora quer bater perna lá na Bahia, quer passear. Então, ela faz exercício para preparar o corpo para a caminhada. Ela faz tudo isso, gente, respeitando a condição física dela. Dentro da casa dela. 20 minutos por dia. Por quê? Por que ela não piorou a dor? Porque são exercícios que não sobrecarregam as articulações. E aí, normalmente, a gente já falou que também a artrose, né? A artrose, ela vem com a idade. É um desgaste natural. Então, quando a pessoa vai ficando mais velha, vai ter artrose. Como que ela vai, com a artrose, como que ela vai fazer um exercício que gera uma sobrecarga na articulação? A articulação tá ali sem um amortecimento. E aí você vai jogar a sobrecarga nela? Não pode, vai piorar a dor.
Então, eu gosto dos exercícios terapêuticos, né, que cuidam. Eles cuidam do seu corpo, respeitando a sua individualidade. E aí você consegue ir progredindo, você consegue ir ajustando. Às vezes, um mesmo exercício, você consegue fazer ele de várias maneiras. Você consegue adaptar ele para uma aluna que precisa de adaptação. Você consegue fazer ele daquele jeito para uma aluna que não precisa de adaptação. Você consegue colocar uma carga e deixar ele mais difícil para uma aluna que já está mais avançada. Você vai de acordo com a necessidade de cada pessoa. E trabalha muito a nossa consciência corporal. Por quê? Porque a gente vai precisar dela no nosso dia a dia, não é? No nosso dia a dia, eu, por exemplo, eu gosto da musculação, a pessoa ganha força e tal, mas, por exemplo, se na hora que você vai levantar um peso aí na sua casa, na hora que você vai pegar uma mala, fazer alguma coisa assim, você não tem um aparelho te estabilizando, seu corpo tá solto. Você tem que saber o jeito que você vai pegar aquilo, seus músculos têm que estar preparados para aquela função. Às vezes você vai pegar alguma coisa em cima do armário. Como é que é? Como é que você faz? Não vai ter nada te segurando seu tronco ali, são seus músculos. São seus músculos, sua consciência corporal. Então a gente consegue trazer isso pro dia a dia. Né? É diferente, por exemplo, né, que eu estava falando da musculação, que às vezes você senta numa cadeira, estabiliza a sua perna, amarra aqui, amarra ali, você movimenta só o joelho ali, puxando o peso. E aí você consegue até colocar mais carga, porque você está todo travado na cadeira. Mas e no dia a dia? Como é que você vai fazer esses movimentos? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Olha lá, a Lucila falou que aconteceu isso com ela antes. E aconteceu com a Lucila, aconteceu com essas mulheres que eu mostrei aqui, e acontece com muita gente. E o perigo, gente, além da pessoa ter uma frustração, além de ter que correr atrás depois dessa dor que ela arrumou nessa atividade, é a pessoa jogar a toalha, falar, eu tentei fazer e pra mim não foi bom. E aí a pessoa acaba desistindo. E aí às vezes ela tá ali, ó, com a chave na mão para abrir a porta de acabar com a dor e ela desistiu. Então, gente, busca um profissional que consiga adaptar os exercícios para a sua situação. Que não tem receita de bolo na hora de tratar a dor. Não dá para você falar assim, olha, gente, às vezes as pessoas até me mandam mensagem e falam assim, Keila, me fala um exercício para coluna. Depende. Se tivesse assim um exercício que acaba com a dor na coluna de todo mundo, ninguém no mundo teria mais dor na coluna. E não é assim, porque a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Isso tem que ser levado muito a sério, isso tem que ser levado em conta na hora de você fazer o exercício, tá? Às vezes tem mulheres que falam assim, me fala o que eu posso fazer pro joelho. Eu falo, olha, eu posso te dar uma dica, mas é algo genérico. Não é isso que vai acabar com a sua dor. Você precisa de um acompanhamento, você precisa de um exercício adaptado para a sua condição. Por quê? Porque pode ter uma pessoa que está com dor no joelho porque a musculatura ali em volta está fraca. Ok, ela vai fortalecer, vai melhorar. Tem outra que está com dor no joelho porque tem uma musculatura que está muito encurtada, muito tensionada. Então ela vai trabalhar a flexibilidade, ok. Mas e aquela que está com dor no joelho porque tem um problema lá no tornozelo? E aí o tornozelo está jogando uma sobrecarga no joelho. Vai adiantar ela fortalecer a musculatura do joelho? Não, se ela não trabalhar o tornozelo, não vai melhorar. E a outra, mas pode ser uma dor no quadril que provocou a dor no joelho. Então, não tem uma receita de bolo. Não dá para falar assim, faz esse movimento que você melhora o seu joelho. Não dá. Isso aí é a tal da dona diquinha, que quer uma diquinha para resolver a vida. E não existe, não é má vontade do profissional falar que não tem. A gente tem que ser sincero, gente. Né? Eu preciso contar essa verdade para vocês. Por quê? Porque senão você vai passar o dia buscando diquinha na internet e no final você vai estar perdido no meio de tanta dica que você pegou e vai achar que seu caso não tem solução, porque você fez um tanto de coisa e não resolveu. Então, a gente precisa observar tudo isso. Olha só, gente, olha o que aconteceu. Essas mesmas mulheres tentaram uma atividade física, cada um tentou uma, né? Teve musculação, teve funcional, teve pilates, teve capoeira, cada uma tentou uma. E elas tiveram uma experiência que não foi legal. Mas graças a Deus, elas não desistiram de colocar o corpo em movimento. Elas buscaram uma solução. E aí elas passaram a fazer exercícios respeitando o corpo delas.
E olha o que aconteceu. Mas eu estou adorando fazer os teus exercícios. Ai, que ótimo, Fazer. fico super feliz. Eu estou tão feliz, tão feliz. O meu marido também tá feliz. Ah, tu tá muito motivada, tu tá entusiasmada e ele não me via assim, né? Não me via com atividade física. E aquele da flexibilidade de ir até o chão. Ah, eu não fazia. Isso é nós dois. Ele também melhorou muito. Aquele de ir até o chão, com as pernas abertas, Aham. ou então de pé, assim. Nossa, como eu já estou encostando as mãos no chão. Aquele de pé, sabe o que a gente faz? Parabéns. E aqui, Meu Deus, eu ia só um pouquinho para baixo do joelho, lá na canela. Agora já vai lá. Eu fico bem, bem boba, bem feliz, assim, falando da evolução, né? Então, logo que começou, a perna direita ia em cima de uma caixa que eu tenho, que é mais ou menos da altura de uma caixa de sapato, né? E a esquerda não ia nem isso, para levantar a perna para pôr em cima dessa caixinha. Aí eu fui tentando, sabe? Aí conforme ia melhorando, eu fui aumentando a altura. Aí o da esquerda ainda não consegui sair dessa caixinha, mas já está bem melhor assim. Eu deixei ela praticamente no meio da sala, aí toda hora que eu vou passar, eu dou uma subidinha, entendeu? E, e aí a perna direita, depois de uma semana, já põe em cima da cadeira, em cima do sofá, em cima da cama, sabe? Aí quando comecei com você, aí uma semana depois já foi melhorando um pouco. Aí hoje eu estou bem. E já faço várias coisas que eu nem fazia, nem estava fazendo antes do Natal. gente, vocês viram isso? Então é por isso que eu falo que pode ser simples e que você não precisa desistir de você. As meninas conseguiram isso em pouco tempo. Pensa na Rosane. A Rosane tá feliz, o marido dela tá feliz, ela percebeu que voltou a ter flexibilidade, agora ela vai lá embaixo, vai lá na frente. Eu não precisei empurrar a Rosane. Ninguém precisou empurrar a Rosane. A Rosane não precisou forçar o corpo dela. Ela foi trabalhando, respeitando os limites e subindo um degrauzinho a cada dia. E aí pronto, devagar ela foi mais longe. Consegue entender quando eu falo isso? Maria José recuperou os movimentos, gente. Conseguiu, ela não estava conseguindo sair para fazer compra de Natal. Em uma semana, 10 aulas, a Maria José já estava movimentando. Eu conversei com ela uma semana depois do Natal. Ela já tinha recuperado os movimentos, já estava sem dor. Isso impacta muito na vida da pessoa. A Maria Aparecida já, curtíssimo tempo, já está lá com os pequenos ganhos, já está notando melhora na perna, respeitando o corpo dela. Então, isso, a Maria Aparecida é a da capoeira. Isso é muito, muito importante, gente. Muito importante. A gente precisa respeitar o nosso corpo. Respeitar o nosso corpo não significa fazer corpo mole. Às vezes a pessoa fala assim: ai, que moleza que é essa? Não sei o que, vamos lá, vamos lá. Não é moleza, você está respeitando seu corpo. Eu vou contar para vocês aqui, ó, uma experiência minha. Eu tenho frouxidão ligamentar no ombro, nos dois ombros. Então eu preciso trabalhar bastante fortalecimento, trabalhar bastante a estabilidade do meu ombro, porque os ligamentos estão frouxos, são frouxos. Nasci assim, sei lá. E o médico até uma vez falou, não sei como que você nunca luxou esse ombro, porque se eu pegar ele aqui e fazer aqui, ele vai lá na frente e volta. Nas aulas práticas, na faculdade, os professores faziam, nossa senhora, isso aqui tá hipermóvel. Então você tem que fazer um fortalecimento muscular para o ombro não sair do lugar, para você não ter problema aí no ombro. E graças a Deus tá funcionando, meu ombro tá aqui direitinho. E aí, eu ainda estava na faculdade e eu fui fazer uma aula na musculação. E cheguei na musculação, eu já sabia, né, que se eu descesse aqui, meu ombro voava lá na frente, então eu não podia pegar muito peso, eu tinha que ir fortalecendo gradual. E o professor fez a avaliação e me passou um peso lá que na hora que eu peguei, eu falei, não, esse peso não é para mim. Aí eu reduzi a carga.
E aí ele chegou perto de mim e falou assim: você vai fazer o exercício com um cotonete? Você tá achando que aqui é fisioterapia? E eu olhei assim e falei: puxa, eu tava quase formando. Eu pensei: caramba. E a galera que chega na fisioterapia porque tem vergonha de fazer com um cotonete aqui, né? Galera que vai pra lá. Então a gente tem que respeitar o corpo. Eu falei: não, isso pra mim não é um cotonete. Talvez pro seu ombro, pro seu corpo, isso aqui seja um cotonete, não vai adiantar nada. Mas pra mim isso tem uma carga. Se eu for tentar, né? Às vezes a pessoa fala: ai, vai ficar com vergonha, né? De pegar isso na academia, principalmente adolescente, né? Ela ia machucar, eu ia lesionar. E aí? Nessa época eu tinha uns 20 e poucos anos, eu tava na faculdade, eu podia falar: nó, que vergonha, né? Eu na fisioterapia pegando um pezinho desse tamanho, vou fazer aqui, ó, pronto. Eu ia ter outra história para contar desse ombro, eu já ia estar falando de uma recuperação aí, de uma reabilitação. E aí, eu tinha essa consciência. Imagina quando a pessoa já tá com a idade mais avançada. A pessoa não tem essa consciência e uma pessoa fala assim: você vai fazer com um cotonete? Nossa, nunca mais ela vai pegar aquele peso pequeno. Ela vai querer um pesão. Então, gente, tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. A Maria José: eu continuo sem dor, graças a Deus. Hoje eu fui bater na rua. Maria José, olha só, gente, eu tinha visto que a Rosane estava aqui, mas eu não tinha visto que Maria José estava aqui. Falando você aqui, Maria José. Aí, gente. E Maria José continua sem dor e agora tá batendo perna na rua. Olha que beleza. Isso, gente, é qualidade de vida. Não sei com quem que a Maria José foi bater perna na rua, se foi sozinha, bom também, mas isso melhora as relações. Imagina, sua amiga fala: oh, vamos passear, vamos bater perna na rua. Você fala: ai, não posso porque eu tô com dor. Pronto. Aí depois a sua amiga te chama: ai, vamos no cinema, vamos não sei o quê. Não posso porque eu tô com dor. Depois ela começa a chamar outra amiga, gente, porque, né, vai falar: essa daí dá só pra gente trocar WhatsApp, não dá pra sair, não dá pra passear. Então, melhora as relações. O marido da Rosane ficou feliz, todo empolgado com ela também. Por quê? Porque a mulher que sente dor todo dia fica mal-humorada. E ela não tá errada de ficar mal-humorada, não. Se eu sentisse dor todo dia, eu também ia estar mal-humorada. Se eu não consigo dormir direito, eu fico mal-humorada. Imagina você todo dia acordando com dor, como é que você fica seu humor? E aí, as pessoas que estão em volta, né, meio que pagam o pato, porque não tem jeito, ai. A Aurenice aqui, ó, igual a mim, né, Keila? Diquinha ali, diquinha daqui, graças a Deus, ele te enviou, Deus me enviou. A Aurenice, coitada, ficou um tempo, e aí ela perdeu tempo pegando diquinha. Uma diquinha daqui, uma diquinha dali, uma diquinha daqui, uma diquinha dali. Melhorou? Não. Na hora que eu olhei para a Aurenice, falei: Aurenice, ó, nós vamos fazer isso, você precisa disso. Que a Aurenice teve uma orientação. A Aurenice não mandou embora só as diquinhas, ela mandou embora as diquinhas, ela mandou embora a dor e ela mandou embora a muleta. E ó, rápido. Muito rápido. Então, gente, qual que é o resumo da nossa aula de hoje? O que você precisa entender? A cura vai passar pelo movimento, sim. Você precisa do movimento. Mas esse movimento precisa respeitar o seu corpo. Eu gosto dos exercícios terapêuticos porque são exercícios que curam, que cuidam. Terapêutico vem de cura, de cuidado. E aí é isso que você precisa oferecer para o seu corpo. Porque não adianta fazer exercício saudável e fazer isso de qualquer forma ou uma atividade que não é indicada para você. Não significa, gente, que essas atividades são ruins, não, tá? Capoeira é legal, musculação é legal, pilates é legal, funcional é legal, mas tem que saber se isso está adaptado para a sua condição, para a condição que você está hoje, para o preparo que você tem hoje, se esse é o mais indicado para você. Então a gente precisa sair desse ciclo de dor, a gente precisa olhar para o nosso corpo assim, com gentileza, entender o que ele está pedindo, o que ele está precisando e acolher essa dor para poder despedir dela, ok? Então a gente precisa adaptar os exercícios para a nossa necessidade. Então busca um profissional que tem capacidade de adaptar o exercício para você, que saiba respeitar o seu corpo. Infelizmente tem profissionais que vão te empurrar lá na frente, que vai apertar a sua perna, que vai doer o quadril. Então fala: não quero, calma.
E eu até entendo, porque às vezes tem gente que gosta e que acha que é assim que funciona. E até cobra isso do profissional, né? Gosta que grita, que fala, ai, vai, faça, não sei o que, não sei o que. Ok, é um outro perfil, mas entende que se não respeitar o seu corpo, independente do perfil que você tiver, você vai ter dor depois, você vai ter lesão e não vai ser a dor boa, vai ser a dor ruim. Então é isso, respeitem o corpo de vocês. A cura da dor não está no repouso e também não está em ficar automedicando, tomando aquele tanto de remédio para dor. Ok? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Beijo no coração de vocês. Amanhã às 20 horas a gente está aqui de novo. Muito obrigada pela presença. Que Deus abençoe vocês.